Eu não sei se devia estar gravando isso, nem sei se alguém vai ouvir, mas às vezes o silêncio pesa tanto que parece que o corpo vai gritar sozinho. E eu aprendi que é mais seguro escolher quando falar do que ser forçada a isso. Meu nome é melhor não dizer. Me chama de Cláudia se quiser, mas não é, nunca foi. Eu sou alguém que já morreu uma vez e que hoje vive com outro nome, outro cabelo, outro bairro, mas com os mesmos fantasmas. Eu vendi meu corpo por quase 15 anos. Não era para ser tanto tempo, mas a gente perde a noção. Quando vê, já virou rotina, já virou sobrevivência. E o pior nem era a rua, nem o frio, nem os olhares. O pior era quando aparecia um carro preto, com vidro fumê, ou uma viatura que desligava o giroflex 2 esquinas antes. Ou um homem de terno que já chegava dizendo: "Você sabe com quem está falando?" Eu sei, sempre soube. Eles sempre usavam nomes falsos, mas a gente reconhecia o escudo bordado na camisa, o distintivo meio escondido na cintura, o relógio caro, a arrogância. Os mais perigosos não eram os viciados, não eram os moleques armados da favela. Os mais perigosos usavam gravata, pagavam bem, às vezes o triplo do valor normal, mas não queriam prazer, queriam controle, tinham esse olhar. Sabe quando alguém olha para você como se estivesse comprando um animal? Como se você fosse só um corpo descartável? Um deles, eu lembro até hoje da forma como ele mandou eu virar para o canto. Disse que não era para olhar para ele, nem para falar nada. Trancou a porta, encostou uma cadeira nela, como se estivesse em casa. Eu não gritei, não chorei, mas quando ele saiu, eu demorei uns 20 minutos para conseguir levantar da cama, sangrando, sem voz, sem coragem de contar para ninguém. E o mais irônico, ele deixou uma nota de R$ 200 no criado mudo, como se isso pagasse o que ele fez. Eu sabia o nome dele, sabia o cargo, sabia onde ele trabalhava, o que fazia na TV, nas campanhas. Mas e daí? Denunciar quem? Para quem? Se quem fez aquilo era o próprio sistema? Naquela época, uma colega minha, a Lu, ela tentou falar. Foi na delegacia. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte apareceu uma nota nos grupos dizendo que ela estava tentando extorquir um respeitado membro do poder público. Ela sumiu logo depois. Ninguém nunca mais viu. E as outras aprenderam com isso. Fica calada, sorriso discreto, cabeça baixa, dinheiro na mão e boa sorte. Os que mais batiam eram os que mais exigiam silêncio. Um deles me deu uma surra porque achou que eu respirei alto demais. Outro me deixou trancada no banheiro de um motel por 3 horas. 3 horas, sozinha, com a luz apagada. E quando voltou, perguntou se eu tinha aprendido a lição. Aprendi. Aprendi que tem gente que nunca pode ser nomeada. Gente que carrega poder até no silêncio. Hoje eu moro num lugar pequeno, discreto. Zona Norte. Rua sem saída. O pessoal aqui me conhece como manicure. Fiz curso, criei um novo CPF, comprei móveis em loja de bairro, mas às vezes eu vejo, na TV, na rua, na internet. Um deles falando sobre segurança pública, outro sendo entrevistado como exemplo de superação. Um outro dizendo que mulheres precisam ser protegidas. E me dá um negócio aqui dentro, um enjoo, uma ânsia de sair gritando, de mostrar as marcas que ficaram, mas eu não posso, porque se eu abrir a boca, eu sei o que acontece. Eles sabem onde minha mãe mora, sabem o nome da minha irmã, sabem o lugar onde eu trabalho, mesmo que eu tenha mudado tudo. Esses homens têm olhos em todo canto. E o pior, eles nem lembram de mim, nem sabem meu nome, porque eu era só mais uma noite. Mas se eu aparecer falando, aí eles vão lembrar do que fizeram, vão lembrar de me calar. E eu não quero virar estatística, não quero ser a próxima que foi encontrada no quintal. Já me basta ver, de vez em quando, um carro parado na esquina, com o vidro fechado e o motor ligado.
Não sei se é paranoia ou se é real, mas, sinceramente, não faz diferença. Porque o medo não precisa ser comprovado para ser verdadeiro. Ele só precisa estar aqui. E eu vivo com ele todo dia. Eu tive sorte. Sorte de sair com vida. Sorte de não ter sido filmada, exposta, morta. Mas sorte não é justiça. E justiça não existe para quem teve que vender o próprio corpo para sobreviver. Eu nunca vou dar nome. Nunca vou apontar o dedo. Mas não porque eu tenho medo do que fizeram. Eu tenho medo do que ainda podem fazer. E é por isso que, se um dia eu sumir, não foi coincidência. Tem coisa que eu nunca falei para ninguém, nem em terapia, nem para outras mulheres que viveram o mesmo. Porque tem lembrança que não vira palavra, só aperto no peito. Eu lembro de uma noite, era verão. Eu estava trabalhando na zona portuária. Um carro parou desses blindados. Desceu um homem que eu já tinha atendido antes. Naquela vez, ele não queria o programa tradicional. Queria conversar, falou que estava cansado da mulher, da rotina, da pressão. Bebeu comigo num hotel barato, me tratou até com respeito. Mas naquela outra noite, ele estava diferente. Estava com um copo de uísque na mão e cheiro de pólvora na roupa. Mandou eu entrar. Disse que precisava descarregar alguma coisa. E eu entrei. Porque se eu não entrasse, ele ia atrás de outra. Ou ia fazer pior comigo ali mesmo. No caminho, ele chorava. Falava que tinha feito besteira. Que se aparecesse na imprensa, a vida dele estava acabada. Eu só ouvia, quietinha, olhando para o retrovisor interno, onde o rosto dele tremia. Ele me levou para um galpão. Disse que era de um amigo. Abriu a porta. E lá dentro tinha uma cadeira. Só uma, no meio, com uma corda no chão. Eu não perguntei nada. Não me mexi. Porque alguma coisa dentro de mim dizia: se ele lembrar que você está aqui, ele faz com você também. Fiquei parada, fingindo que não estava ali, como um fantasma. Depois ele pegou o celular e ligou para alguém, falou baixo, mas eu escutei. Ela já está aqui, só falta resolver. A chamada caiu. Ele me olhou por uns segundos e perguntou se eu conhecia alguma menina chamada Bruna. Gelei. A Bruna era novinha, tinha acabado de começar nas esquinas, inocente, dócil. Aquelas que acham que vão sair dessa vida com um cliente apaixonado. Eu balancei a cabeça. Disse que não, mas era mentira. E eu sei que ele sabia que eu estava mentindo, mas ele só suspirou e disse: ela era burra, quis bancar a esperta. Me deu um envelope com R$1.000 dentro e mandou eu sumir. Disse: você nunca me viu hoje. Eu saí dali com as pernas bambas. Nem lembro como cheguei em casa. Na semana seguinte, a Bruna sumiu. Disseram que ela foi embora. Outros disseram que fugiu com um namorado. Mas eu sei que ela nunca mais foi vista porque ela tentou abrir a boca. Eu nunca contei isso pra ninguém. E não tô contando pra tentar justiça, nem vingança. Tô contando porque se eu morrer amanhã, alguém precisa entender que não foi coincidência. Esses homens, eles não esquecem. Outro dia, eu estava indo no mercado. Tava de máscara, cabelo preso, roupa simples. E quando virei na rua, vi ele, um deles, o mais violento, o que uma vez me obrigou a entrar no carro mesmo com outro cliente esperando. Ele estava parado num restaurante, comendo com a família, sorrindo, segurando uma criança no colo. Eu parei, congelada, o coração batendo no pescoço, e ele me olhou só por um segundo, e eu juro que ele reconheceu. O olhar dele mudou, mas ele não disse nada, só voltou a sorrir, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, eu dormi no chão da sala, com todas as luzes apagadas, e o celular desligado. Fiquei 2 semanas sem sair, achando que a qualquer momento alguém ia bater na minha porta. Não aconteceu, mas eu sei que se eu aparecer demais, se eu falar demais, eles vão saber como me encontrar.
Eles sempre sabem. Teve um tempo em que eu achava que estava livre, consegui um emprego, estava morando com uma amiga, fazia terapia, achava que estava reconstruindo minha vida. Aí um número desconhecido me ligou, 3 vezes no mesmo dia. Na 4ª vez, atendi. Ninguém falou nada, só um ruído. E depois uma voz masculina que disse: "Cuidado com o que você anda dizendo por aí." Desligou. E eu soube. Não importa quanto tempo passe. Não importa quantos nomes eu mude. Eu sou só uma página esquecida de um livro que ninguém quer reler. Mas se eu tentar escrever outro final, eles rasgam tudo. É por isso que eu não dou entrevista, não vou para podcast, não participo de documentário. Porque o preço de aparecer é o silêncio eterno. E eu gosto de viver, mesmo com medo, mesmo escondida. É melhor do que virar manchete por um dia e ser esquecida no cemitério no seguinte. Se um dia eu sumir, você já sabe, não foi assalto, não foi acidente, foi lembrança. Porque tem homem que não aceita ser lembrado, principalmente... Ela mandou: "Se eu não voltar em 1 hora, chama a polícia." E eu deixei o celular carregando na tomada. Essa foi a frase. Não era a primeira vez. Era o nosso jeito. Um acordo que nunca foi dito, mas virou regra. Sempre que uma entrava num carro, mandava uma mensagem. Placa, tempo estimado, algum emoji besta, só para disfarçar o medo. Mas aquela noite, teve algo diferente. A frase vinha seca. Nem emoji, nem risadinha no fim. Só aquilo. 1 hora. Polícia. Eu reli e pensei, será que ela tá com um pressentimento? E aí fiz o que quase toda mulher faz. Tentei não parecer exagerada. Tentei esperar. Fiquei ali, enrolando cigarro no cotovelo da cama. Passou meia hora, 40 minutos, 1h10. Abri o chat de novo. "Você tá viva aí?" Nada. Mais 20 minutos. Mandei áudio. "Ei, dá um toque, nem que seja uma letra." Mas a bolinha azul não vinha. Eu sabia que ela lia na hora. Tentei ligação. 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. O pior de tudo é que essa não foi a primeira que sumiu. A gente só criou esse ritual por causa da Jéssica, aquela que subiu num carro prata, no ponto da Sapucaia, e nunca mais voltou. A placa ninguém conseguiu anotar. A mãe dela pregou o cartaz por 2 semanas. Depois, nunca mais falou no assunto. A gente achou que se protegia assim, com print de placa, com localização em tempo real, como se esses pedaços de dado fossem blindagem contra o pior. Só que o pior não respeita print. Naquele dia, ela estava estranha desde cedo. Disse que ia fazer um freela diferente, que era cliente novo, indicado, mas estava nervosa. Passava a mão no cabelo o tempo todo. Falou que era um tal de carro cinza, do tipo que parece Uber, mas sem identificação. Que o cara disse que não podia parar no ponto de sempre, que ia buscar numa rua lateral. Ela hesitou. Disse que não curtia cliente que não mostra a cara, mas o dinheiro estava curto. E quando está curto, o medo parece menor. Ela me avisou às 22h04. A mensagem ficou marcada com 2 tracinhos cinza. Nunca ficou azul. 22h39. Desbloqueei o celular. Atualizei a conversa. Nada. 22h51. Já não era ansiedade. Era pânico. O tipo que entra rasteiro. Que não grita, só aperta o peito e cala. Liguei de novo. Mensagem automática. Esse número está desligado ou fora de área. Saí de casa de chinelo. A rua estava vazia. Só o bar da esquina aceso e um carro da Honda passando longe. Fui até o ponto. O mesmo onde ela costumava parar quando dava tudo certo. Nada. Nem sinal. Nem alguém para perguntar. Só o vento mexendo papel no chão. Quando você conhece o medo de perder uma amiga, tudo vira pista. Um papel rasgado. Um Uber passando devagar. Um cachorro latindo. E o pior, você quer que tenha algo errado, porque o medo maior é não encontrar nada.
Cheguei na delegacia com a bateria em 15%. Mostrei o print da mensagem. Falei a hora. Falei que ela sempre avisava. Falei da placa. Falei da localização. O policial me olhou como se eu tivesse pedindo pizza. Ela deve ter ido embora com alguém. Isso acontece. Isso acontece. Ele disse isso com uma naturalidade que me fez querer vomitar. Eu pedi para fazer um BO. Ele disse que só depois de 24 horas. E que mesmo assim, se fosse o caso. Voltei para casa como quem volta de um enterro. Mas não tinha corpo. Só aquela mensagem. Na tela, parada. Como se tivesse sido enviada agora. Como se tivesse sido para mim que ela pediu socorro e eu tivesse deixado passar. Tem coisa que você não apaga nunca. E não é por saudade. É por vergonha. A mensagem dela ainda está ali. Se eu não voltar em 1 hora, chama a polícia. Eu deixei o celular carregando. Fui dar banho no cachorro. Abri o Instagram. Fiquei no sofá vendo besteira. Me distraí. E quando percebi, tinha passado mais de 1 hora. Não é culpa minha. Eu sei disso. Mas também não é culpa dela. Então de quem é? No dia seguinte, eu acordei com o sol batendo na janela e um gosto de azedo na boca. Sabe quando você dorme errado com o estômago embrulhado? Só que não era comida. Era aquilo, o peso. Peguei o celular antes mesmo de levantar. Nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma visualização. Nenhuma ligação perdida. Era como se o tempo tivesse congelado naquela última frase. Eu digitei de novo. Você tá aí? Mandei. Nada. Naquela manhã, eu fiz tudo no automático. Escovei os dentes sem olhar no espelho. Fritei um ovo que deixei queimar. Desliguei o gás sem lembrar de ter ligado. Por volta das 10, fui atrás de uma das meninas que trabalhava com a gente no ponto da Álvares. Ela disse que não viu nada naquela noite. Que o movimento estava fraco, que ficou pouco tempo. Perguntou se eu achava que ela tinha fugido. Às vezes, a gente precisa sumir, né? Fiquei com vontade de gritar, mas não gritei. Só balancei a cabeça e voltei para casa. Fiquei o resto do dia ali, no mesmo canto da cama, atualizando o WhatsApp. O status dela sumiu no fim da manhã. Aquela bolinha com a foto do rosto dela sorrindo, um filtro com brilho no olho. Apagou. E é bizarro como a ausência de uma foto machuca mais do que a presença de uma notícia ruim. No segundo dia, eu voltei na delegacia. Dessa vez com um print da conversa e um endereço aproximado, onde ela disse que o cara ia buscar. O policial era outro, novo, com cara de quem ainda acredita que está ajudando. Ele leu a mensagem, fez um BO todo protocolado, discreto, frio. Parecia que estava preenchendo o cadastro de academia. Me deu uma via, carimbou e disse que era para aguardar. Aguardar o quê, exatamente? Alguém bater na porta dizendo, achamos ela? Um telefonema? Um corpo? Naquela noite, eu sonhei com o celular dela tocando. No sonho, eu atendo, mas só escuto respiração. Acordei encharcada, como se tivesse corrido. Os dias foram passando e aí vem a pior parte. O silêncio começa a parecer normal. As pessoas param de perguntar, param de comentar, param de lembrar. É como se ela tivesse virado só mais um nome em uma lista invisível que ninguém lê. Um dia, me peguei apagando uma foto nossa do feed. Não sei por quê. Talvez para não precisar olhar. Talvez para não ter que explicar. Teve uma noite que eu achei que tinha visto ela de longe. Na esquina do mercado. Mesma roupa, mesmo jeito de andar. Corri até lá. Era outra, mais nova, com fone no ouvido, intacta, despreocupada. Sabe o que é pior? A gente se protege como dá. Acha que se mandar localização, se avisar a amiga, se mostrar o rosto no vidro, tá tudo certo. Mas quem quer sumir alguém, sabe os jeitos. Quem faz isso, faz calado, faz devagar, sem rastros, e depois a culpa não é deles. É nossa. Uma das meninas disse que talvez ela tenha ido embora por vontade própria, que conheceu alguém, que se cansou dessa vida. Mas não foi isso. Eu sei.
Eu sei pelo tom da mensagem, eu sei pela ausência de despedida, eu sei pelo silêncio que veio depois. Hoje em dia, tem outra menina usando o mesmo sistema. Mensagem antes de entrar no carro, localização ao vivo, placa digitada no grupo. A mesma esperança que a gente tinha. Se der errado, pelo menos alguém vai saber. Mas o saber não impede. O saber não salva. A gente se agarra nesses rituais para ter a ilusão de que está no controle. Mas a verdade, a gente só está viva porque ainda não foi a nossa vez. Tem noites que eu abro o celular só para olhar a tela de conversa. Não clico, não escrevo, só olho. A mensagem ainda está lá, parada, fria. Se eu não voltar em 1 hora, chama a polícia. E cada vez que eu leio, parece que foi ontem. Parece que ainda dá tempo. Parece que se eu correr, ela ainda vai estar lá, esperando. Mas o tempo não volta. E o silêncio nunca mais parou. Naquela noite, ela estava parada na mesma calçada que eu. Mas não era mulher de rua, era uma menina de uns 12 anos, sozinha, de chinelo, e me olhando como se estivesse esperando eu cair. Fiquei sem reação. Só fiquei olhando de volta, tentando entender se ela estava perdida, se precisava de ajuda, se era filha de alguém do bairro. Mas ela não fez nada, nem piscou. Só ficou ali, me encarando. Do outro lado da avenida, os carros passavam sem parar. Do lado de cá, só eu. Um poste piscando e aquele vento frio que sobe das ruas molhadas. Eu estava com uma garrafa na mão, enrolando para pegar o último cliente e... sei lá. Por um segundo, deu vontade de atravessar, perguntar o que ela queria. Mas aí, passou um carro, eu olhei para o lado e quando voltei, não tinha mais ninguém. Nada. Nem sombra, nem barulho, nem sinal de passo apressado. Ela sumiu, seco. Voltei a fumar como se nada. Porque na rua, a gente aprende a engolir coisa estranha sem nem mastigar. Mas aquela noite não passou. No dia seguinte voltei para o ponto mais cedo. Fiquei o dobro de tempo. Falei sozinha. Mas ela não apareceu. Pensei que tinha sido alucinação, cansaço ou bebida. Só que aí, na semana seguinte, apareceu de novo. Mesmo lugar. Mesmo olhar, mesmo silêncio. Dessa vez, eu não virei o rosto. Só fiquei encarando de volta, segurando o cigarro sem acender. Ela não mexia um músculo e, de novo, sumiu. Quando olhei para o lado, para uma moto que passou devagar e voltei, ela já não estava. Aí comecei a pensar coisa. Porque tem coisa que só mulher de rua entende. Esse tipo de olhar, esse tipo de silêncio, não vem de criança. Na terceira vez, eu estava mal. Mal de verdade. Tinha bebido além da conta e chorado por coisa que nem lembrava mais o motivo. Sentei no degrau do mercadinho fechado, cabeça baixa, quando senti que tinha alguém ali. Olhei e era ela. De novo. Ela não dizia nada, mas era como se dissesse tudo. Como se tivesse me julgando ou esperando eu me lembrar. Eu fiquei tremendo e não era de frio, era de dentro. Voltei para casa sem atender ninguém aquela noite. E no outro dia quase pedi para não voltar mais. Mas voltei, porque a gente sempre volta. Depois da terceira vez, eu comecei a evitar olhar para aquele canto, mesmo quando eu sabia que ela estava lá. Não sei explicar como, mas eu sentia. Antes mesmo de virar o rosto, já dava aquele arrepio atrás da nuca. Sabe quando a rua silencia de um jeito esquisito? Não é que para o barulho, é que o som vira pano e você só escuta você mesma. O cigarro queimando, o coração batendo estranho, o vento puxando leve o pano da barraca e ela lá, parada. Falei disso com a Nancy, uma das meninas mais antigas. Dei voltas, falei como se fosse história ou boato. E ela, com a cara mais fechada do mundo, só respondeu: "Você viu também?" Eu congelei. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela não quis falar.
Só disse que às vezes tem coisa que escolhe aparecer para quem já está quebrada. E foi embora. A partir dali, comecei a reparar mais. Teve uma noite que a Dália, nova, ficou paralisada, olhando para o nada, quase no mesmo ponto. Olhei e não vi ninguém, mas a expressão dela era de quem estava vendo um fantasma ou um espelho. Comecei a ficar paranoica. Será que todo mundo via a mesma menina? Será que cada uma via uma diferente? Ou será que só aparecia quando precisava aparecer? E a pergunta que me matava mais: por que comigo? As semanas passaram. Teve época que ela não apareceu. Achei que tinha passado, que era coisa da minha cabeça mesmo. Fiz até promessa de parar de beber. Fiquei 2 meses limpa, 2 meses sem ver nada. Aí veio uma noite ruim, chuva fina, sem cliente, dívida acumulada e um copo que eu aceitei só para aquecer. Mal percebi quando virei o segundo, ou o terceiro. Quando vi, estava rindo sozinha, com a cara encharcada, sentada no degrau de novo. E foi aí que vi. Ela, mas não parada. Dessa vez, ela entrou no beco. Na hora, levantei como se alguém tivesse me puxado pelos braços. O corpo foi antes da cabeça, e quando percebi, já estava seguindo. O beco era escuro, sujo, com cheiro de urina e ferrugem. A luz do poste não alcançava ali, mas ainda assim eu entrei, com o coração no pescoço e um medo que parecia velho. No meio do beco tinha uma sacola, branca, aberta, meio molhada. Não tinha mais ninguém, nem barulho, nem passo, nem menina, só a sacola. Eu podia ter ido embora, podia ter fingido que não vi, mas alguma coisa me empurrou. Ajoelhei, com as mãos tremendo, e abri. Primeiro vi um tecido rosa, manchado. Depois uma camiseta pequena com um ursinho desbotado no peito. E por baixo, um shortinho branco, com manchas escuras nas bordas. Não precisei encostar, não precisei cheirar. Eu sabia o que era aquilo. E sabia que não era roupa de agora. Era coisa antiga, coisa guardada. Fechei a sacola com pressa, levantei rápido e saí do beco como se tivesse pisado em caco de vidro. Naquela noite não dormi, nem tirei a maquiagem. Fiquei sentada olhando pela janela, esperando a menina aparecer de novo. Mas ela não apareceu, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. Pensei que tinha acabado, que era aquilo que ela queria que eu visse, que eu tinha passado no teste ou sei lá o quê. Comecei a andar com a sacola na bolsa, como quem carrega a culpa dentro do zíper. Mas aí, 1 mês depois, numa dessas noites em que a solidão pesa, em que a gente aceita o primeiro copo achando que controla o segundo, ela apareceu de novo, do outro lado da rua, igual, parada, olhando, calada. E aí eu entendi, ela nunca foi embora. Sou eu que fico invisível quando tô sóbria. Hoje em dia, quase não trabalho mais. Tô velha demais, machucada demais, esquecida demais. Mas às vezes eu volto naquela esquina, só para ver se ela aparece, só para ter certeza de que ainda lembra de mim. Teve uma noite que eu bebi sozinha no quarto, sem sair. E quando olhei pela janela, ela estava ali, na calçada do outro lado, com o rosto meio escondido na sombra. Mas os olhos não, os olhos me perfuravam como faca. Eu nem chorei, nem gritei, só levantei o copo devagar. E ela não sumiu, ficou ali, ficou até eu apagar. Tem quem diga que isso é assombração, tem quem ache que é trauma, tem quem diga que eu mereço. Mas eu só sei que, às vezes, eu bebo de propósito, só para ver se ela aparece de novo. Porque no fundo, eu acho que aquela menina é a única que nunca me deixou sozinha. Ela me perguntou se eu ainda trabalhava de garçonete. Eu estava com os 2 braços roxos de tanto homem que me apertava no ponto e ainda assim tive que mentir. Quando a ligação caiu, fiquei olhando para o celular como se a culpa fosse dele. Mas era minha.
Eu que comecei essa mentira lá atrás. E toda vez que pensei em contar a verdade, me faltou coragem. Ou sobrou medo, não sei. Na cabeça da minha mãe, eu passei quase 10 anos servindo cafezinho em algum restaurante de beira de estrada. Lugares difíceis, mas honestos. Foi assim que ela falou uma vez. O que eu não tive coragem de dizer é que quando cheguei em São Paulo, eu vendia meu corpo a 3 quadras de onde os caminhões estacionavam. Às vezes, para os mesmos motoristas que minha mãe achava que eu servia café. Nunca foi escolha. E também nunca foi martírio de novela. Foi sobrevivência. Foi vergonha. Foi silêncio. A primeira vez que um homem me pagou foi dentro de um carro, no começo de um viaduto mal iluminado. Eu chorei depois, mas não por remorso. Chorei porque consegui pagar 2 meses de aluguel com o que ganhei naquela noite. E ainda sobrou para mandar uma parte para casa. A partir dali, minha mãe passou a achar que eu era uma garçonete muito esforçada. Dizia que um dia ela ainda ia se orgulhar de mim, que ia contar para as vizinhas como a filha dela venceu na cidade grande. O problema é que eu venci coisa nenhuma. Eu sobrevivi. E só. Comecei com programas ocasionais. Depois virei fixa de um ponto da Zona Leste. Tive que aprender tudo. A não sorrir demais, a esconder dinheiro em 3 lugares diferentes, a reconhecer os carros que vinham mais de uma vez e a fugir de cliente que só queria conversar. Porque esse era o pior, os que queriam só conversar. Eles entravam no carro com uma voz calma, educada, às vezes até com aliança no dedo, mas eram os que mais batiam, os que mais me faziam sentir como se eu não fosse ninguém. Me lembro de um homem, de uns 50 anos, que chorou antes de me beijar. Chorou. E depois disso me segurou tão forte pelo cabelo que achei que ia desmaiar. Quando terminou, me pediu desculpas. Me deu 50 a mais. E disse que eu parecia com a irmã dele. Eu guardei esse dinheiro e comprei um presente de aniversário para minha mãe. Um chinelo novo, azul escuro, com uma flor no meio. Era o modelo que ela sempre pedia para eu trazer quando ainda morava com ela. Ela me ligou no dia seguinte. Disse que chorou de emoção com o presente. Eu não chorei, mas lembro de ter fechado os olhos e desejado que aquilo tudo fosse outra vida, que aquela não fosse a minha. Nunca consegui visitar minha mãe por muito tempo. Sempre inventava alguma desculpa. Patrão chato, escala difícil, cliente que cancelou folga. A verdade era que meu corpo vivia machucado, meus olhos sempre vermelhos. E minha alma, essa já não morava mais em mim. Uma vez tentei ir. Passei na farmácia, comprei uma base de maquiagem para cobrir os hematomas. Peguei um ônibus de madrugada. Cheguei lá com um vestido simples e uma bolsa com remédio para dor escondida no forro. Fiquei só um dia. Ela me olhou de cima a baixo e perguntou se eu estava comendo direito. Disse que eu estava meio acabada. Perguntou se o restaurante onde eu trabalhava não estava me explorando. Esse povo da cidade grande é danado, ela falou. Você tem que procurar um emprego de verdade, minha filha. Eu sorri, menti de novo e fui embora antes do café da manhã do dia seguinte. Na volta, sentei do lado de uma senhora no ônibus. Ela estava indo visitar a filha que morava em Mauá. Me contou da neta, do genro, da casa nova. Me mostrou até foto. Quando me perguntou se eu tinha filhos, eu respondi que não. Mas foi a primeira vez que pensei em como seria ter alguém me olhando como aquela mulher olhava para a foto da neta. Será que eu seria capaz de amar alguém? Ou já estava tão contaminada por tudo que vivi que só saberia machucar? As meninas do ponto costumavam brincar que eu era a fria, que nunca chorava, nunca me apaixonava, nunca me envolvia. Elas não sabiam que eu só aprendi a esconder melhor. Porque se a gente chora ali, todo mundo sente o cheiro da fraqueza. Uma delas, Alô, se apaixonou por um cliente. Achou que ia sair daquela vida. Ele prometeu. Disse que ia levá-la para o interior, construir uma vida nova. Ela acreditou. Sumiu por 2 semanas. Quando voltou, estava com o rosto cheio de cortes. Disse que caiu da moto.
No dia seguinte, a gente soube que ela foi parar na UPA com perfuração no baço. Nunca contou o que aconteceu de verdade, mas a partir dali passou a fumar compulsivamente e a rir de tudo. Ria até quando estava com dor. Eu só parei de rir, de tudo. A última vez que minha mãe me ligou foi para perguntar se eu ia passar o Natal lá. Eu disse que não dava, que o restaurante ia ficar aberto e que ninguém quis trocar a escala comigo. Ela respondeu com a voz murcha: "Um dia você ainda vai arrumar um emprego de verdade." Desliguei antes de chorar, mas chorei. No chão do quarto com o celular na mão, olhando para a parede como se fosse um buraco onde eu pudesse sumir. Naquele dia, eu tinha voltado de um motel com um homem que me pagou dobrado para não usar preservativo. Eu recusei. Ele insistiu. Me agarrou forte. Eu empurrei. Ele ficou com raiva. Me jogou contra a parede. No fim, pagou só metade. E ainda cuspiu no chão antes de sair. Eu olhei para o dinheiro na minha mão e fiquei com nojo. Mas guardei. Porque eu precisava. Como sempre precisei. Ali, sozinha, lembrei de uma coisa boba. Da vez que minha mãe queimou arroz e eu disse que estava gostoso só para não magoar. Eu era criança, mas lembro dela sorrindo, como se tivesse acreditado. Hoje eu sou adulta e a única coisa que ainda queimo é meu corpo. Mas ninguém diz que está tudo bem, ninguém sorri por mim e nem eu sorrio mais para ninguém. Tem uma coisa que ninguém conta sobre essa vida. Ela vai tirando pedaço por pedaço. Primeiro é o corpo, depois o afeto, depois a esperança. E um dia você acorda e percebe que não existe mais. Você funciona, mas não vive. As meninas sempre disseram que eu era boa com palavras, que devia escrever um livro. Eu ria. Imaginava minha mãe descobrindo que a filha dela, que trabalhava num restaurante, na verdade contava a história de quando foi puxada pelos cabelos e chamada de lixo por homens que juravam amar suas esposas. Um deles uma vez me disse que só se sentia homem quando estava ali comigo. Me pagou um lanche e quis conversar. Ficou me olhando como se eu fosse algo sagrado. E no minuto seguinte me chamou de vadia e disse que eu nunca ia ser amada. Talvez ele tenha razão, porque amor para mim sempre foi coisa distante. Minha mãe dizia que amor de homem não põe comida na mesa. Mas o dela também nunca me alimentou. Eu passei a vida tentando agradar uma mulher que só me elogiava quando eu mandava dinheiro, quando eu mentia direitinho. Na cabeça dela, eu era esforçada. Trabalhava muito, sempre cansada, mas digna. Nunca namorava porque mulher direita não fica se metendo com homem à toa. Ela dizia isso. E eu pensava nos homens que eu vi saindo do motel comigo e indo direto para a igreja ou buscar os filhos na escola. Talvez eu tenha conhecido mais pais de família do que qualquer mulher direita. Teve uma vez que fui chamada para fazer um programa dentro de um galpão. Era escuro, sujo, cheio de caixas. O homem parecia nervoso. Perguntou meu nome. Eu menti. Ele insistiu. Disse que precisava saber quem eu era, que não queria só o corpo, mas a mulher inteira. Aquilo me deu um pavor estranho. Ele não me bateu, nem gritou, mas ficou me encarando como se quisesse entrar dentro da minha cabeça. Perguntou se minha família sabia onde eu estava. Eu menti de novo. Ele respondeu: "É por isso que ninguém sente falta." Voltei para casa andando. Senti o chão do mundo sumindo. Passei por uma lanchonete onde uma menina uniformizada entregava hambúrguer por uma portinha. Fiquei olhando. A cliente sorriu. A menina sorriu de volta. Eu também usei uniforme, mas não era para sorrir, era para ser esquecida. Naquele dia, escrevi uma carta para minha mãe. Falei a verdade. Toda. Contei o que eu fazia, onde eu dormia, o que eu sofria. Contei dos clientes, das noites que voltei mancando, dos remédios que tomava para dormir e dos pesadelos que me acordavam no meio da noite. Contei do medo de morrer sem ninguém me reconhecer, de ser encontrada nua, num terreno baldio, com o nome errado no boletim, e da vergonha de imaginar minha mãe descobrindo quem eu era assim. No final, escrevi: "Eu ainda sou sua filha. Só não consegui ser do jeito que a senhora queria."
Guardei essa carta por semanas, depois por meses. Nunca enviei. Acho que no fundo eu sabia que minha mãe não ia me acolher. Talvez chorasse, talvez se calasse, mas duvido que me abraçasse. E eu precisava de abraço, não de julgamento. O tempo passou. Os clientes mudaram. As dores se acumularam. E um dia eu adoeci. Fiquei 3 dias sem ir ao ponto. Ninguém me procurou. Nem as meninas, nem minha mãe, nem ninguém. A solidão é barulhenta quando você se acostuma com gritos. O silêncio me cortava mais do que os tapas. Quando melhorei, decidi parar. Não por redenção, nem por superação. Só porque o corpo não aguentava mais. Estava exausta, vazia, apagada por dentro. Hoje, eu trabalho como faxineira em um hotel pequeno. Ganha-se pouco, mas é limpo. Literalmente. Tem dias em que pego um lençol sujo e lembro de coisas que queria esquecer. Mas lavo, seco, estico na cama e finjo que tudo bem. A gerente me trata bem. Uma mulher dura, mas justa. Nunca perguntou nada do meu passado. E eu nunca contei. Uma vez, uma hóspede deixou gorjeta e disse que o quarto estava com um cheiro de carinho. Aquilo me destruiu por dentro. Quase chorei na frente dela, mas engoli, sorri, agradeci e fui chorar no banheiro. Porque carinho é isso, quando alguém sente sem saber o que você viveu. Minha mãe ainda liga, às vezes. Pergunta se ainda tô lá no restaurante. Diz que reza por mim, que sonha em me ver casada, com filhos, com uma vida melhor. E eu só respondo, tô bem, mãe. Porque agora já não é mais questão de esconder a verdade. É de proteger o pouco de paz que consegui construir. Talvez um dia ela descubra. Talvez não. Mas a verdade mesmo é que minha família nunca soube quem eu fui. E talvez nunca vá saber.